É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Guilherme Câmara Meireles, que é especialista em relações internacionais. Guilherme, boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Bom, e nós temos que falar novamente de Trump, que ele virou o foco das atenções no cenário internacional já há bastante tempo, desde as eleições e com excesso de medidas e disputas. Ele tinha tido as tarifas, o tarifaço derrubado pela Justiça, ele recorreu e conseguiu reverter essa decisão, mas ele continua com idas e vindas, causando incertezas no mercado. Hoje as bolsas subiram com essa notícia de que o tarifaço, a reciprocidade tinha sido suspensa, amanhã pode ter uma reação inversa. Eu queria saber se você vê alguma condição de a Justiça barrar esse avanço dele, lembrando que Harvard conseguiu também uma vitória na Justiça hoje, mas por outros fatores. O que pode limitar a ação de Trump? Olha, o que pode é justamente a justiça. A gente viu esses dias o Elon Musk, que saiu do governo alegando justamente que eu não consigo fazer tudo aquilo que eu quero porque a justiça barra muita coisa. Talvez não combinaram com eles que o governo dos Estados Unidos tem mais de um poder, né? Porque, de fato, sem a justiça fazendo derrubando essas decisões autocráticas deles, talvez o governo Trump seria muito mais autoritário do que ele já mostra que pretende ser. Então, foi, por exemplo, um tribunal de Boston, né, que derrubou uma dessas decisões dele. Então, isso mostra que, sem o papel da justiça dentro do governo dos Estados Unidos, com um presidente que não é muito apto a negociações com outros membros do poder público, ficaria muito difícil digerir o governo, né? Vamos chamar assim. Agora, você acha que a saída de Elon Musk pode fazer alguma diferença? Porque ele tinha esse prazo, né, que ele poderia se afastar um tempo e depois voltar, mas ele falou que cumpriu o papel dele, que ele retorna para cuidar das empresas dele 7 dias por semana. E ele, além de reclamar da justiça, ele criticou a proposta orçamentária de Trump. Ele gostava de cortes maiores, aliás, ele reclamou que ele não conseguiu fazer tudo, mas ele provocou aí milhares de demissões do setor público nos Estados Unidos, cortou agências relevantes, inclusive de ajuda externa. Ele conseguiu avanços importantes naquela proposta deles, né? Como você disse, já tinha um prazo, né? E ele é obrigado a seguir porque ele entrou como um funcionário especial. Sempre que alguém entra como funcionário especial que não é concursado, ele tem um determinado prazo para ficar. Entre as medidas que ele tomou, o que é interessante notar, o que chama atenção é que algumas foram voltadas para o mercado interno, como, por exemplo, o corte de funcionários públicos, que era uma decisão dele, que sempre declarou ódio ao poder, a funcionários públicos, né, em um país que tem uma cultura altamente liberal. Só que, ao mesmo tempo, ele fez vários cortes fora dos Estados Unidos, né? Ele chefiava o departamento que cuida, o departamento de eficiência americano, ou seja, é o departamento que é voltado justamente para cortar. A partir do momento que a justiça começa a barrar esses cortes que ele pretendia fazer, de fato ele não tem muito mais o que fazer, ainda mais falando que a gente está diante de um bilionário, né, que não teria por que entrar num governo se não fosse por pura vaidade. Então eu acredito que ele mesmo declarou que ele está só começando a vida dele dentro do governo, né, mas talvez num outro momento. Agora, até porque as últimas conversas deles azedaram um pouco, né? Ficou claro isso daí. Exatamente, a questão das contas pesou muito, não é? Muito. Ele tinha uma posição mais radical até do que Trump em relação a isso. Tem a questão de redes sociais que nós vamos ver qual vai ser a posição deles. Agora, ainda em relação às tarifas, chamou atenção essa semana que Trump foi alvo e ficou extremamente irritado com memes que ganharam força nas redes sociais, onde ele é chamado de taco, não se referindo à comida mexicana, mas é a sigla das iniciais Trump Always Chickens Out. Em uma tradução livre quer dizer mais ou menos, Trump sempre amarela, ele arrega, não tem nenhuma tradução exata em relação a isso, mas se refere às idas e vindas dele em relação às tarifas, porque além de decisões da justiça, como a de hoje que foi derrubada, ele fez um acordo com a China temporário. Ele, na semana passada, anunciou que ia impor tarifas novas à Europa, depois ele recuou. Há uma trégua com a China, uma trégua com a Europa, tem essas idas e vindas, não é? Isso faz parte do perfil dele. Ele sempre comandou as empresas dele, isso é o perfil dele já de muitos anos e também nos 2 mandatos dele como presidente, ele sempre governa por meio do caos. Então, assim, a estratégia de negociação dele, que inclusive é estudado como método de negociação empresarial até, é você jogar lá no alto a sua proposta e ir negociando. E qual que é a estratégia dele? Então, por exemplo, ele joga lá no alto as tarifas com a União Europeia. A União Europeia, naturalmente, não vai aceitar e vai ser obrigada a negociar.
e aí ele se coloca como um vitorioso nessa negociação, porque ele vai alegar, quem me procurou para negociar foi a União Europeia. Por isso que ele ficou tão bravo quando fizeram essa comparação do taco, né? Que é o Trump's always chickens out, porque ele quer dizer o seguinte, o que vocês estão rindo de mim, na verdade eu chamo de negociação. Né? Na visão dele. Foi o argumento dele. Então, mas assim, os memes são ótimos. São muito bons. São muito bons. Vale a pena conferir. Exato. E ele ficou extremamente irritado numa entrevista com relação a isso. Ele falou que não admitia que falassem isso dele. E ele já tem um histórico de não gostar da imprensa, né? E quando uma jornalista faz uma pergunta dessa, dá para entender porque que ele fica tão irritado. Né? Agora, Trump também tem tido uma postura incerta em relação aos conflitos, à mediação dos grandes conflitos que nós temos hoje. Ele falou que acabaria com a guerra de imediato, não acabou com essa guerra de imediato, nenhuma nem outra, nem a entre Israel e Gaza, nem entre a Ucrânia e a Rússia. Em relação à Ucrânia, ele chegou a chamar Putin de louco por causa dessa recente ofensiva aí com a utilização de drones. Ele disse que ele estava brincando com fogo. Aí o Kremlin falou do risco de uma terceira guerra. E a gente sabe que eles têm um certo alinhamento, né? Inclusive se falava no passado de alguma interferência de Putin nas eleições nos Estados Unidos a favor de Trump. Como é que fica essa situação? É jogo de cena? Qual seria a posição real? Porque ele humilhou Zelensky na Casa Branca, ele expôs com a presença de vários jornalistas, o tratou de uma forma totalmente antidemocrática, diplomática. Depois voltou a conversar com ele sobre as terras raras. Né? Como é que fica a situação? No que a gente pode acreditar de fato nessas negociações? Olha, essa comparação que você fez é muito boa, porque se a gente pegar, por exemplo, o Putin, ele tem um histórico autoritário. Né? Embora a Rússia seja classificada como uma democracia, a gente tem que lembrar que ele era da KGB, então assim, ele participou ativamente da União Soviética, que era um regime totalitário. Né? E o Trump nunca foi adepto à democracia. Então, como você disse, eles são aliados nos bastidores. Só que o exemplo que você colocou da Ucrânia é perfeito para a gente entender isso. Tanto Trump quanto o Putin tiveram que utilizar a Ucrânia como uma moeda de troca. Né? Então, isso que você disse dele chamar o Zelensky na Casa Branca e montar um circo midiático para humilhá-lo, era tudo que o Putin queria para desmoralizar cada vez mais o governo da Ucrânia, que é o país que ele está em guerra. Né? Então, assim, tudo que eles falam é um discurso de retórica, né? É um discurso de cena. O Trump ele não vive sem fazer isso, né? Desde o primeiro mandato. Ele é um cara que acorda e coloca no Twitter alguma percepção que ele tem sobre o mundo e mexe com as bolsas do mundo todo. Então ele é um cara que tem essa visão de jogar com o caos, da mesma maneira que o Putin. Então, assim, eu vejo os dois como aliados que têm que fazer esse jogo de cena, porque são dois países historicamente adversários, né? Desde a Guerra Fria. Mas nos bastidores, sem dúvida alguma, eles têm os mesmos interesses. Né? Agora, a Europa não está brincando, ela está aumentando o investimento em armamento, não tem mais Trump e os Estados Unidos como aliados, inclusive a Alemanha e a Ucrânia vão produzir mísseis de longo alcance em parceria. Né? Putin chamou isso de loucura, inclusive ele está cobrando que os integrantes da OTAN se comprometam a não avançar nessa proteção da Ucrânia, que foi uma grande preocupação dele, uma cobrança desde o início, que não houvesse utilização de soldados, por exemplo. Mas a Europa está percebendo esse avanço de Putin e não conta com Trump como um aliado. Você acha que pode haver um acirramento desse relacionamento OTAN com a Rússia? Pode, sem dúvida alguma, até porque uma das condições que a Rússia coloca para encerrar a guerra é que, por escrito, não apenas do discurso, a Europa ou o Ocidente, de maneira geral, se encerre os interesses de avançar com a OTAN cada vez mais ao leste, que esse é o grande medo da Rússia. E foi justamente isso que fez com que a Rússia invadisse a Ucrânia em fevereiro de 2022. Né? Porque a Rússia, ela tem, aqui no Brasil, a gente não tem muito essa noção, porque nós temos pouco histórico de guerras. Né? A última guerra grande que o Brasil entrou aqui no nosso território foi a Guerra do Paraguai. A gente está falando de séculos atrás, né? 1800 e pouco. A Rússia não. A Rússia foi invadida por Napoleão, foi invadida por Hitler. E o grande medo da Rússia era justamente que a aproximação da OTAN em direção ao leste, ou seja, em direção ao território russo, pudesse causar uma nova interferência no território russo, ou pelo menos nos seus aliados ali da região, como por exemplo Belarus, né? Então, sem dúvida alguma, isso vai se acirrar cada vez mais, porque está claro que a Europa não vai baixar a guarda. Né? Então não estaria perto de um acordo? Eu acredito que não.
Bom, nós temos pouco tempo para falar, tem Israel e Gaza também. Netanyahu disse que acatou a proposta de cessar fogo dos Estados Unidos, só que ele tem agido com relação a Gaza de uma forma que contraria todos os princípios humanitários. Primeiro, ele proibiu a entrada de ajuda, agora essa entrada está sendo controlada. Se fala que é para evitar que haja ajuda ao Hamas, mas a gente vê que ele vai tentando empurrar a população para um único local. É uma ajuda insuficiente. Hoje, o representante palestino chorou numa reunião da ONU, falando que estão matando as crianças, não é? E você percebe uma situação de fome mesmo no local. Nesse caso, você vê a possibilidade de uma interferência de Trump, de alguma saída, de um cessar-fogo para valer? Então aí já é um pouco mais difícil de ser alcançado também a curto prazo, porque Trump é um aliado direto do Netanyahu. E o Netanyahu já deixou claro que o objetivo final dele é fazer uma limpeza étnica na faixa de Gaza. Isso está cada vez mais claro, empurrar cada vez mais ao sul os palestinos para que o norte da faixa de Gaza seja ocupado. A gente viu agora, essa semana, que começou uma nova empresa de agência humanitária em Israel, só que já está sendo vista como uma empresa de fachada, que é justamente para forçar essa evacuação dos palestinos, porque é uma empresa ligada a Israel. Então, da mesma maneira que a gente não pode confiar muito no Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, a gente não pode acreditar muito numa empresa de ajuda humanitária controlada por Israel. Agora dentro de Gaza. Tem 22 novos assentamentos na Cisjordânia, o que foi visto também de uma forma negativa numa tentativa de entendimento, né, entre os palestinos e Israel. Sem dúvida alguma, porque o que sobrou para os palestinos, depois de todos esses anos, séculos, milênios de conflitos, é a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A faixa de Gaza está sendo cada vez mais atacada. Então era natural, infelizmente, que a artilharia de Israel voltasse para a Cisjordânia, onde eles já têm uma série de assentamentos e vão cada vez mais aumentar. Então, assim, é uma limpeza étnica que o governo de Israel quer fazer nesse momento lá. Está muito claro. E os países que circundam a região, eles não querem, né, que os palestinos que estão em Gaza se mudem para esses países, então tem uma interferência regional também, né? Sim, porque seria a maior crise humanitária de todos os tempos. Imagina, você deixar milhões de palestinos sem ter para onde ir, eles teriam que ir para esses países vizinhos ou ir para outros países, inclusive para os Estados Unidos também, né? Então, ou para países europeus. Então, assim, é uma situação cada vez mais complicada e que eu vejo que o final está cada vez mais longe, infelizmente. Perfeito. Nós conversamos aqui, ouvimos o Guilherme Câmara Meirelles, que é especialista em relações internacionais. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Obrigado. Com você.